Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bom dia, igreja, bom dia, Igreja Batista Betânia, bom dia, amados do Senhor, espalhados por esse Brasil afora, por esse planeta afora, povo de Deus que enfrenta esse inimigo mortal que tem abalado a estrutura de muitos de nós. Esse é um texto que nós devemos ter em mente num tempo como esse. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o tempo da gente praticar o que a gente sempre leu, da gente praticar o que a gente sempre ouviu e aprendeu. Esse é o tempo da gente pôr em prática. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como nós já ministramos algumas vezes sobre esse texto fala da possibilidade da angústia, né? Ele não é o Deus que nos impede de passar pela angústia. A angústia faz parte da existência desde que o pecado entrou no mundo, não tem jeito, né? Nossos pais, a raça humana em Adão e Eva fizeram opção pela desobediência, fizeram opção, ou fizemos opção pela dor, fizemos opção pela separação, pela morte. Lamentavelmente, a gente vive aquilo que a gente plantou. Mas, se a angústia é inevitável, esse Deus diz, a despeito da escolha equivocada que vocês fizeram pela obediência, eu estarei presente no meio da angústia. Socorro bem presente. Não é só presente, é um Deus quase que palpável, não é? Basta que nós restauremos a nossa comunhão com Ele. E esse é um tempo no qual Deus está trabalhando muito e tem nos permitido viver profundas experiências com Ele nesse campo de dor, nesse momento de dor pelo qual passa a humanidade. Bom, que Deus seja louvado nessa manhã, que Ele seja exaltado nessa manhã, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que nós estejamos criando agora uma grande aliança, uma grande rede de adoração, para que o Altíssimo possa receber todo louvor, merecido louvor e a nossa gratidão. Sem que nós nos esqueçamos, pegue seu celular aí agora, abra a sua sala de vídeo. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas possível com a palavra de Deus, e eu queria que você contribuísse com Deus e a palavra para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, se você entrar, a maioria de vocês assiste pelo YouTube, mas pelo Face e pelo YouTube, você pode abrir uma sala de vídeo. Se você não sabe, está na lista dos aprendizes, como eu, com rede social, peça alguém que te ajude aí, mas vamos abrir novas salas, vamos alcançar o maior número de gente possível, para que o maior número de gente possível seja abençoado com essa palavra de hoje, que eu tenho certeza
será tremenda, irmãos. Tremenda, tremenda, tremenda. Eu acho que vai trazer muito consolo e muita bênção para a vida de muita gente. Nós já temos, para você ter uma ideia, 1000 links abertos no Facebook e em torno de 700 1000 links no YouTube e 700 no Face. Então, uma multidão assistindo a gente. Então, você vai contribuir para que mais gente possam nos ouvir também nessa oportunidade, tá bom? Faça isso agora para que a gente não seja mais interrompido durante o culto dessa manhã, tá bom? Nós vamos passar uma horinha juntos, é rápido, não é? Então dá tempo de você desligar o fogo lá, ou deixa o fogo lá, mas tenta se desligar, vamos passar esse tempinho junto e vamos permitir que o Senhor ministre o nosso coração nessa manhã, amém? Vamos orar? Vamos buscar a sua face, vamos pedir a sua santa, doce e gloriosa presença nesse lugar e vamos fazer isso na certeza de que Ele atenderá a nossa súplica. Pai, louvamos o Teu nome nessa manhã de domingo. Se chegamos, ó Deus, se chegamos a mais uma manhã de domingos, implica dizer que nós conseguimos vencer mais uma semana, mais 7 dias. E nós te louvamos porque é o Senhor quem faz isso. E nessa semana, Deus, tantas outras vidas foram tomadas pelo Senhor. Tantas famílias foram empobrecidas pela perda do seu amado, dos seus amados. Tantas famílias, nessa manhã, ó Deus, estão tomadas por dores, por angústias. E nós pedimos por elas. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a força do alto. Porque da terra e em nós mesmos, essa força muitas vezes falha. Então nós pedimos que Tu derrames a força do alto, aquela de origem divina, que nos leva para além da nossa possibilidade. Mas também, ó Deus, te agradecemos, porque nós chegamos a mais um domingo. Tu nos alimentaste nessa semana, guardaste-nos do mal, do maligno, do vírus, tem nos protegido em Ti, debaixo das Tuas asas. Então, ó Deus, te pedimos nessa manhã, abençoe não só nós que aqui estamos, mas aqueles que choram nessa manhã, aqueles que estão tomados por medo, pavor, adversidade. Alcança Teu povo, a Tua criatura nessa manhã. Que essa manhã seja uma manhã de renovo, seja uma manhã de esperança renovada, de paz. Seja uma manhã, ó Deus, na qual Tu enxugue dos nossos olhos toda lágrima. E que nós saímos daqui dessa celebração, dessa ministração, fortalecidos para mais uma semana, se de luta, de vitória e de superação. Nós oramos, agradecidos, e o fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Antes da gente adorar, Mariana, eu quero que você, no culto da semana passada, nós ficamos sem áudio um tempão, né? Falei um tempão, mas ficou sem áudio. Então, queria que você rodasse essa câmera, mostrasse aí o nosso templo, para a nossa comunidade matar saudade do nosso espaço, né? A nossa igreja é como uma extensão da nossa casa. A gente sente saudade, né? Eu entro aqui e vejo esse grande santuário com quase 1.500 lugares vazio não, né? Tem Pedro lá, né? E tem o Leandro. E tem o nosso irmãozinho lá do painel. Quem é que está no painel hoje? Alguém sabe? Joel? Então, o Joel está lá no painel, escondidinho, fazendo as imagens chegar até você. Esse é o nosso espaço, que ver vazio assim, às vezes dá uma angústia tremenda. Mas é o que nós temos para esse tempo, né? Só para você matar a saudade do lugar onde Deus tem abençoado você, onde tantos de vocês conheceram ao Senhor, onde tantos de vocês tiveram pela primeira vez o contato com a palavra, onde tantos de vocês cresceram na graça e no conhecimento de Jesus, e o lugar para o qual daqui a pouquinho a gente volta para se encontrar, para nos encontrarmos, né? Então tá aí, pode voltar para cá. Então nós vamos adorar ao Senhor agora, pela alegria da salvação, pela vida, pela sua provisão. A gente está hoje com o Tiago, mais uma vez, que vai nos conduzir em louvor, e nós queremos que você adore aí da sua casa, com a sua família, e acompanhando o Tiago, Ministério Vida, mais uma vez, não é?
todo mundo mascarado, são os mascarados de Deus, aleluia, glória a Deus. Né? Na verdade, tem nada de máscara, né? A máscara é só uma proteção que a gente precisa. Vamos adorar o Senhor e vamos fazer isso com gratidão e alegria de alma e coração, no nome de Jesus. No céu, a Ele nosso louvor, a Ele a honra, a Ele a nossa gratidão. Eu queria, irmãos, fazer uma única comunicação nessa manhã. Vocês sabem do projeto Amor em Forma de Alimento, você sabe disso. Precisamos dos alimentos dos irmãos, mas nessa manhã eu só quero falar do projeto Mente Saudável. Vamos ver se vai dar tempo de botar aí. Eu não ia fazer anúncio nenhum hoje, mas resolvi fazê-lo. Esse é um projeto que a sua igreja, desde o início da pandemia, tem oferecido à sua comunidade e àqueles que quiserem usufruir do serviço. Cada vez que passa, fica mais difícil para nós viver o momento que a gente está vivendo. Eu estou lidando com gente o tempo todo nessa pandemia, os pastores da igreja, essa equipe que está aí disponível para te atender, e está difícil para todo mundo, inclusive para nós que atendemos gente. Está complicado, não é? E a gente está vendo o número de óbitos aumentando, a gente está vendo chegando perto da gente, isso tem abalado muito as emoções de muita gente. Para você ter uma ideia, o número de transtorno de ansiedade e pânico explodiu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, explodiu. Assim, os números eclodiram, e é mais do que compreensível, não é? E a gente tentando dar a vocês um suporte, né, para esse tempo, nós buscamos alguns voluntários, pastores e profissionais da área humana para atender você. Todos eles são profissionais da área e a metade deles, além disso, pastores que se disponibilizaram para atender você num tempo de emergência. Então tá aí, se você entrar nas páginas da sua igreja, no Instagram, no Facebook da sua igreja, você vai ver esse flyer que está aí na sua tela, Mente Saudável, atendimento emergencial, pastoral e psicológico. Você clica nele e você vai ser levado para um outro flyer que vai aparecer o nome e o telefone de 15 profissionais com os quais você vai poder conversar. Você escolhe um deles e você vai poder ligar para aquele telefone, né, dizer que você ouviu falar da voluntariedade dele, que você gostaria de conversar um pouco, né, de buscar um conselho, tal, e ele vai atender você com todo carinho, com todo amor, tá bom? Então você vai achar esse flyer aí, clica em cima e pronto, você vai ver os telefones e o nome. Você conversa com quem você quiser. Se porventura o número estiver ocupado, você liga para outro número. E se porventura atender e ele fala, poxa, eu não posso lhe atender agora porque cada um está com o seu problema, liga mais tarde, ele vai te dar um horário, ou liga para outro número, mas não se permita vitimizar-se porque não foi atendido imediatamente. Eles estão lá voluntários, querendo ajudar, mas também tem seus problemas, né? Teve gente nessa lista que nessa semana teve um pico de ansiedade, né? A pressão foi lá em cima, teve que ser medicado, teve que ir para o médico, não é? Então, os que cuidam também precisam ser cuidados, porque a carga é muito grande em cima da gente, né? Não é fácil não. Então, de repente, você liga e, de repente, ele não está no bom momento. Mas, na verdade, isso é bem raro. Todos eles estão disponíveis, você pode ligar e sem medo de incomodar. Alguém falou assim, poxa, pastor, eu não queria incomodar. Incomode. Eles deram um número para serem incomodados, eles querem fazer isso. Tá bom? E uma outra coisa antes da palavra é o momento da gente adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com aquilo que o Senhor nos manda trazer em devolução à sua graça e à sua misericórdia. E como a gente tem feito na nossa igreja desde sempre, a gente faz como princípio da palavra. Nada na palavra é obrigado, nós não estamos debaixo da lei, nada do que a gente oferece ao Senhor, oferece para receber em dobro do Senhor. Tudo que a gente faz para o Senhor, faz de coração. E se não for de coração, não adianta fazê-lo, porque não será recebido como adoração no céu. O princípio da adoração com os nossos bens na palavra parte deste aqui, ó.
Disse mais o Senhor: tomai de entre vós uma oferta para o Senhor, e mais importante do que a oferta é o que vem em seguida. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor. Então, a Bíblia fala de oferta desde o Éden, desde o Gênesis. Caim ofertou ao Senhor, Abel ofertou ao Senhor. Deus rejeita a oferta de Caim, Deus aceita a oferta de Abel. Porque mais importante do que a oferta é a intenção e a voluntariedade com a qual a gente faz essa oferta. A oferta atravessa todo o Velho Testamento, entra no Novo Testamento. E a gente tem a experiência da viuvinha pobre lá no Novo Testamento, Jesus presente, vendo todos ofertando, e Jesus não impede que ninguém oferte, nem a velhinha pobrezinha. Ele não a intercepta, ele deixa que ela oferte e a usa como exemplo. Por quê? Porque a oferta dela foi a maior por causa da voluntariedade do coração. A oferta faz parte da adoração a Deus desde sempre, desde sempre. Mas mais importante do que a oferta é como a gente oferta. E esse é o momento da gente ofertar ao Senhor com esse coração voluntário, principalmente num tempo como esse, em que tais ofertas têm servido para abençoar tão grande multidão. Nossa igreja, louvado seja o nome do Senhor, não é uma igreja que trabalha com missões e ação social só na quarentena. É o nosso modus vivendi, é o nosso modus operandi. Nós escolhemos como identidade adoradora adorar ao Senhor através do serviço ao próximo. Amar a Deus através do serviço ao próximo. Está aí o testemunho da sua igreja no Brasil inteiro e grande parte do mundo. E esse tempo é um tempo que a gente continua contando com a generosidade, com a bondade, com a solidariedade do povo de Deus, nessa perspectiva do coração movido, coração tocado pelo Espírito Santo, para que a gente cumpra o que diz Paulo lá na frente em Coríntios, que cada um contribua segundo propõe o seu coração, não é com tristeza nem por constrangimento, mas de coração. Por quê, Paulo? Porque Deus ama não a quem dá. Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, aquele a quem Deus abençoa nesse tempo não é quem deu, é quem deu com alegria, quem deu com generosidade. Então, esse é o tempo de você abençoar a igreja de Jesus em obediência, gratidão e amor a Jesus, trazendo o seu dízimo e fazendo a sua oferta solidária. Você pode fazer a sua oferta colocando o seu celular aí, ó, em frente esse QR Code aqui embaixo do meu dedo, como também você pode fazer a transferência através desse Banco Santander que está aqui na sua tela. Faça isso, faça com alegria, sem murmurar, faça sem questionar, simplesmente faça. Faça com gratidão, nunca te faltou e nem nunca vai faltar. Faça com fé, como quem acredita nisso, e faça com amor, porque isso que a gente oferta, foi Ele mesmo quem nos deu. Ele diz, trazei. Ele diz, cada um. E a gente pode obedecer e a gente pode desobedecer. Faça como você quiser nessa hora. E enquanto nós fazemos isso, vamos ouvir mais um louvor, vamos adorar com mais uma... Deus não muda em função do que acontece com a gente. Nós já aprendemos isso na nossa igreja, assim, repetidas vezes. O que pode mudar é o nosso olhar sobre Deus. Quando a gente não aprende a lidar com a dor, o que muda é o nosso olhar sobre Deus. E não Deus. Não é verdade? Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nele não há mudança nem sombra de variação. Já ministrei isso aqui alguns domingos atrás. Eu posso estar nesse domingo chorando. Mas tem alguém nesse mesmo domingo celebrando a vida, de posse do maior milagre da sua existência. Daqui a pouco, às 13h30, é o sepultamento do nosso querido amigo e filho espiritual, pastor Alisson. Nossa igreja está chorando, Sabrina está chorando, a Ágata, irmã Terezinha, sua mãe, a Ariana, sua irmã, que está lá na Flórida,
não pode estar vivendo isso. Estão chorando. Nós estamos tristes como comunidade nessa manhã. Mas nessa mesma manhã, tem gente recebendo alta do hospital. Tem gente que venceu o Covid. Tem gente nascendo nas universidades, nas maternidades. Então Deus não muda. Se de um lado, quando morre alguém, a gente imagina Deus é mau, tem gente na mesma hora nascendo. Então Deus seria bom, já pregamos sobre isso, né? Deus é bom ou Deus é mau? Deus é. E Ele é perfeitamente bom, sempre bom, sempre bom. Então, nós vivemos um tempo difícil na história da humanidade, na história dos homens, e nós temos que, ao invés de ficarmos declarando isso, está difícil, está difícil, está difícil, criar anticorpos para viver nessa adversidade. Precisamos amadurecer, precisamos estratégias do alto, da palavra, para a gente sobreviver a isso. Não é porque a gente não está lutando só contra um Covid, a gente está passando por um problema político nojento, uma sociedade completamente adoecida, uma direita doente, idólatra, uma esquerda doente, odiosa, briga o tempo inteiro. O presidente virou uma obsessão tanto para a direita e para a esquerda, e é todo mundo se matando, se agredindo, adoecendo na alma, portanto, com os afetos completamente adoecidos, e não sabem que quanto mais irado, quanto mais raivoso, mais o seu sistema imunológico arrefece e adoece mais gente ainda. Há muita gente adoecendo no Brasil, não é só porque o Covid é poderoso, não. É porque, não é só porque nosso sistema de saúde é precário, não. É porque os afetos da nação está absolutamente adoecido e por vontade própria, né? Porque a gente pode simplesmente se silenciar, ficar quieto. A gente pode orar, a gente pode buscar a calmaria do quarto, a gente pode se blindar de guerras nas quais a gente não precisa entrar e que não são nossas. A gente pode simplesmente praticar amor próprio. Então, quanto mais doente nos seus afetos, mais o seu sistema imunológico enfraquece e mais fácil de ficar doente você está. Então, é um tempo difícil para nós, para a história da humanidade, e principalmente para aqueles que foram tomados pelo luto. Nós, aqui na nossa igreja, tem milhares de pessoas nos assistindo nesse momento. Acho que talvez seja o maior público desde o início da pandemia, talvez por causa do tema que a gente anunciou. Há muita gente nos ouvindo que na sua casa a morte chegou. Há muita gente enlutada. Nós aqui na nossa igreja já perdemos 4 ovelhas, 4 irmãos. A irmã Silvia, a Viviane, o irmão Mário e nessa semana o nosso querido pastor Alisson. O pastor Alisson foi ministro na nossa igreja, liderando o Ministério de Homens por muitos anos. Aqui ele se converteu, aqui ele batizou, aqui ele casou, aqui ele teve a sua filha, aqui ele foi mandado para o seminário, aqui ele foi consagrado. Aqui ele foi usado por Deus para abençoar essa comunidade e aprendeu a ser amado por essa comunidade. Nós estamos feridos, nós estamos entristecidos, nós estamos com a nossa alma angustiada. E essa manhã é uma manhã muito significativa para nós. Por isso, nessa manhã eu queria deixar uma palavra de Deus para você, que não só teve alguém adoecido na tua casa, mas alguém que foi tomado pela doença. Na mesma sexta-feira, pastor Alisson faleceu na sexta-feira, faleceu um amigo de longa data, pastor Paulo Marinho, que conheci há muitos anos, que teve uma influência muito grande na minha vida. Em 1997, quando eu passei por uma transição, eu costumo dizer para quem está perto de mim, que em 97 foi um ano emblemático para mim, porque
eu acho que foi o ano que eu vivi uma transição da religião para o evangelho. Eu acredito que até 1997 eu era um religioso. Em 97 eu já era pastor há 8 anos. Mas era um pastor que foi adestrado para uma instituição, que foi treinado para um CNPJ, que foi treinado para desenvolver uma performance eclesiológica. E eu tentei fazer isso, eu acho que eu fiz isso com muita destreza, mas eu não conseguia ser feliz, porque eu não sabia que eu estava tentando ser alguém que eu não era. Em 97, pastor Paulo Marinho foi usado para me abençoar e me mostrar o quanto a religião me dominava. Foi quem tirou as escamas dos meus olhos. Ele foi alguém que Deus usou no processo. Quando eu saí da realidade pastor adestrado para a realidade Neil Barreto. Naquela época, eu preguei um sermão que eu vivi que eu estava passando por um processo de despastorização e ato contínuo de neilização. O pastor, o profissional estava perdendo ascendência em mim e o Neil estava recobrando a sua identidade, a sua subjetividade. Pastor Paulo Marinho me ajudou muito nesse processo. Na sexta-feira passada também ele foi tomado pelo Senhor, na mesma data do pastor Alisson. Meu coração está ferido. Minha alma está angustiada, eu estou triste. Como eu sei, toda a nossa comunidade está triste também. Na tristeza a gente se refugia na palavra de Deus e no Deus da palavra. E eu queria deixar uma palavra com vocês nessa manhã e compartilhar um pouco da nossa experiência no luto, nessa oportunidade. A palavra que eu vou embasar no nosso sermão dessa manhã é Salmo 116, versículo 15, que eu acho que todos nós conhecemos muito bem, está aí na sua tela, que diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Primeira coisa a ser destacada é que essa palavra se refere à morte dos santos. Ok? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Santos são aqueles que foram justificados por Jesus e que depois da sua justificação caminharam com ele, e essa caminhada é que gera a santificação. Há um texto emblemático na Bíblia, que vem em Romanos 4, 25, eu não mandei para o painel esse versículo, sobre o qual eu ministrei aqui alguns meses atrás, que diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. O qual, fala de Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, a ressurreição do nosso Mestre se deu para que eu e você fôssemos justificados diante dele e do mundo. O justificado é aquele que é tornado justo por esforço alheio. Então, depois da ressurreição de Jesus, eu e você, nós todos, que tínhamos um escrito de dívida com a vida, com o universo, diante de Deus por causa do pecado, nós que ainda estávamos debaixo de condenação, porque contaminados pelo pecado, o salário do pecado é a morte, depois da ressurreição, somos justificados. Ou seja, nós não estamos mais em estado de condenação. Pois bem, estes justificados estão justificados, mas ainda não são santificados. A santificação vem a posteriori à justificação. Os santos são aqueles que recebem essa justificação como reconhecimento do sacrifício do Cristo
E a partir de então começam a andar com ele. Esse processo de andar com ele é que vai gerando em nós o que a gente conhece como santificação. Essa santificação, todavia, é preciso ser dita, não tem nada a ver com religião, não. Nós, os evangélicos, acreditamos que santos somos só nós. Santos são só aqueles que são da nossa religião. E você vai ver que essa minha palavra incomoda muitos evangélicos. É possível que apareça um humanus vírus querendo atrapalhar o seu culto por causa dessa palavra. Ignore. Quando a Bíblia falava de justificação, ressurreição, quando a Bíblia falava de santificação, não havia uma religião ainda. Lá atrás, quando Deus falou, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, quando ele falou seus santos, ainda não havia nenhuma religião, nem a nossa. Então, os santos e santidade vai para além da religiosidade. Então, santificação tem a ver com essa capacidade de andar com ele e absorver a sua mentalidade. E a sua mentalidade é uma mentalidade que nos livra dos princípios deste mundo que caminha em oposição à sua palavra e à sua vontade. É um mundo egoísta, é um mundo corrupto, é um mundo submisso à malignidade do Deus desse século, é um mundo que não ama ao próximo, mas é o veneno no próximo, é um mundo que vive em individualismo crônico, é um mundo mortal. O santificado é aquele que, porque entendeu a obra do Cristo, anda na contramão desse princípio, dessa história, e passa a praticar aquilo que diz a palavra: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que esses são os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E corroborando com essa palavra, vem a palavra que diz: levai as cargas uns dos outros, e então cumprireis a lei de Cristo. Então, cumprir a lei de Cristo não é frequentar um templo, cumprir a lei de Cristo não é conhecer teologia, cumprir a lei de Cristo não é cumprir ritos espirituais. Cumprir a lei de Cristo é amar. Cumprir a lei de Cristo é tornar a vida do semelhante mais leve. Cumprir a lei de Cristo é desejar ao outro o que você deseja para si mesmo. Cumprir a lei de Cristo é amar. Preciosa é a vista do Senhor a morte de todos os que amam. A morte daqueles que tornam a vida do próximo mais leve. A morte daqueles que não foram vencidos pelo egoísmo. A morte daqueles que não foram ou passaram pela vida de forma tóxica. Aqueles que não passaram pela vida desperdiçando-a. Aqueles que passaram pela vida sem ser alguém que espizinha a vida do outro, que é especialista em defeito alheio, que passa pela vida apedrejando quem pensa diferente, que passa pela vida tirando a paz de terceiros. Não é desse que a Bíblia está falando. A Bíblia fala daqueles que fizeram da sua vida uma vida que valeu a pena ter sido vivida. De uma vida que foi marcada pelo bem, pelo bom, pelo amor, pela solidariedade, pela bondade. Por gente que pelos frutos demonstraram que carregavam Deus no peito. A morte destes é preciosa ao Senhor. Mas deixe-me caminhar mais um pouco. Essa palavra, meu irmão, ela saltou do livro ao meu coração quando da morte de meu pai. Meu pai morreu há 25 anos atrás. E a morte do meu pai me desestabilizou emocionalmente, totalmente. Eu estava no início de ministério, eu tinha 23 anos de idade. E meu pai sempre foi meu porto seguro.
Eu, com 23 anos de idade, começando meu ministério, quando eu tinha dúvida, quando eu tinha medo, quando eu tinha vontade de desistir, quando eu vivia um sentimento contra o qual eu não sabia lutar e que aparentemente me venceria, eu corria para os pés de meu pai. Meu pai foi o melhor cristão que eu já conheci na minha vida inteira. E até hoje eu não achei um cristão parecido com meu pai. A nossa igreja conhece essa história. Meu pai foi aquele crente que despertou em mim vontade de conhecer a Deus. Para você que nunca ouviu essa história, quando me perguntavam, para você ter ideia, quando criança, o que eu queria ser quando eu crescesse, qual é o teu sonho, Neil? A minha resposta era, meu sonho é conhecer o Deus de meu pai. Meu sonho não era profissional. Qual é o teu sonho? Meu sonho era conhecer o Deus de meu pai. Pense, quantos filhos hoje podem falar isso a respeito de seus pais? Quantos filhos hoje, falem com sinceridade, podem olhar para os seus pais e dizer assim, caramba, a relação que meu pai tem com Deus é tão tremenda, é tão admirável, é tão fiel, é tão produtiva, que eu sinto vontade de conhecer a Deus só por causa da vida de meu pai. Eu vivi isso. A reverência que meu pai tinha com Deus, a vida de oração que meu pai tinha, a responsabilidade com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com a palavra de Deus, o marido que ele era para minha mãe, o pai que ele era para os meus irmãos e para mim, o amigo que ele era para os amigos, o vizinho que ele era para a comunidade, o ser humano que meu pai foi para o mundo, que eu entendia ser obra de Deus, gerou em mim o desejo de conhecer o seu Deus. E eu conheci o Deus de meu pai. Porque a vida do meu pai gerou essa fome em mim. Eu não sei quantos filhos têm esse privilégio, ou já tiveram no seu pai essa fome gerada. Pois bem, meu pai morre no meu início de ministério, e o meu chão some. Eu me desestabilizo. Faço o sepultamento de meu pai, porque todos choraram, todos. Havia mais de 2.000 pessoas no sepultamento de meu pai, uma multidão, porque era muito amado. Todos choraram, eu sou caçula de 5 irmãos. E eu, como pastor, entendia que não podia chorar. Eu tinha que ficar firme, eu tinha que ser forte, eu tinha que consolar todo mundo. E eu fiz isso. Essa palavra, ela me veio ao coração nessa época. E eu vou dizer aos irmãos, essa palavra representou para mim, naquela época, um grande problema, um grande peso, uma grande dificuldade. Essa palavra me gerou uma crise assim, sem precedentes na minha história. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E por que gerou uma angústia, um problema muito grande para mim? Porque eu, como ser humano e como filho, não conseguia ver nada de precioso na morte. Como não consigo ver nada de precioso na morte até hoje. Eu odeio a morte. Eu odeio a morte. E eu não conheço ninguém que ama a morte. De vez em quando aparece um santarrão hipócrita, dizendo que na morte a gente não deve chorar, seja forte, fica firme, o Senhor te consola, Ele está em bom lugar. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. A gente sabe que o amado que foi tomado pelo Senhor está em bom lugar. A gente sabe que ele está andando em ruas de ouro. A gente sabe que ele recebeu a coroa imarcessível. A gente sabe que ele está na presença de Deus e não na nossa. Portanto, ele está na presença muito melhor. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe que ele está em bom lugar.
Mas sejamos honestos, aonde nós queríamos que o nosso amado estivesse? Aqui, do nosso lado, cultuando a Deus conosco agora, ouvindo essa palavra agora, tomando café conosco ao acordar no dia de hoje. A gente queria que ele estivesse trabalhando hoje, a gente queria que ele estivesse vivendo a quarentena conosco hoje. A gente sabe de tudo, mas esse saber não arranca de nós a tristeza e a angústia. E fingir que não está sentindo nada é optar pela mentira e não pela santidade. É optar pela hipocrisia e não pela verdade. É abrir mão do consolo do Altíssimo. Então, para você que está em luto, quando aparecer um desses santos, que aparentemente são mais santos do que Jesus de Nazaré, desconsidera porque você está diante de um hipócrita. A santidade não me transforma no super-homem e num supra-homem. A santidade, a espiritualidade me humaniza e me capacita para viver cada dia conforme a sua qualidade. E a Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. No luto é tempo de chorar. E o que a espiritualidade faz conosco? Nos capacita para esse choro. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. O que a espiritualidade faz conosco? Nos capacita para viver o tempo no qual a gente não pode abraçar mais. Então não se iludam com a santidade desse pseudo evangélico que mente, dizendo que a santidade, o não chorar, o ser forte e o não sentir, quando na verdade a gente está diante de hipocrisia. Esse texto, ele trouxe muita crise para mim, porque eu não via nada de precioso na morte. Eu odeio a morte, porque a morte me tirou gente muito preciosa. A morte já me tirou meu pai, a morte me tirou minha mãe, a morte me tirou gente preciosa, a morte me tirou meu pastor agora, filho na fé. A morte gerou muita dor em gente que eu amo demais. Eu odeio a morte. Mas o Senhor olha para a morte e diz, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Como pode ser preciosa a morte? Pois é, foi essa a minha crise. E para quem me conhece sabe que eu não tenho crise em estar em crise. Eu vivo as minhas crises em paz. Eu não entro em crise quando eu estou em crise e nem Jesus entra em crise quando a gente está em crise. Quem entra em crise com as nossas crises são os homens. Eu aprendo no Evangelho que eu tenho direito e capacidade de viver a minha crise em paz. Estar em crise e não me sentir culpado por estar em crise. Quando meu pai morreu, eu entrei numa crise profunda. E não senti culpa por estar em crise. Porque se Jesus chorou a morte de um amigo que ele ia ressuscitar 10 minutos depois, que foi Lázaro, por que eu não posso chorar a morte de um pai que nunca mais verei? Se Jesus chorou a morte de Lázaro, que ele ressuscitaria 10 minutos depois, por que você não pode chorar a morte do seu marido, do seu filho, do seu amigo, seja lá de quem for? Ah, podemos chorar sim, irmãos. Então, para você, meu amado, que está em luto, para você que está com alguém entubado, e está com medo da sua morte, para você que está com medo de morrer, para você que está com medo do pânico, para você que está com medo do vírus, viva a tua crise em paz, viva a sua crise, mas não sinta a culpa de estar em crise. É normal. Só não se esqueça que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Vamos sofrer com sabedoria. Vamos viver a nossa crise na palavra. Vamos ver a nossa crise na certeza de que não há crise nem dor que dure para sempre. Esse texto representou uma crise muito grande na minha vida. Só que com o passar dos tempos, eu fui percebendo que o problema da morte tem a ver com como nós olhamos para ela. O problema da morte é o problema de visão. E eu aprendi isso também na morte de meu pai. Depois do sepultamento de meu pai, eu que não chorei,
Consolei minha mãe, consolei meus irmãos, consolei minha filha, consolei a igreja, porque o pastor não podia chorar. É como eu tinha aprendido, o pastor tem que ter postura. E eu desenvolvi o meu teatro direitinho. Só que no dia seguinte, ao abrir os olhos, na manhã seguinte, o meu corpo estava completamente teso, duro. Eu não mexia dedos, eu não mexia perna, eu não mexia cabeça, eu não mexia nada. Eu estava duro, literalmente duro. Todos os meus músculos contraídos. Eu só mexia os olhos. Mexendo os olhos, minha esposa me vê e diz, meu Deus, você não está se mexendo, o que está acontecendo? E eu falava, eu não consigo me mexer. E ela ficou em pânico. E eu então, balbuciando, disse, fique tranquila, meu corpo está chorando, eu não chorei ontem. Pedi a ela 2 Dorflex. Ela me deu 2 Dorflex. Misericórdia de Deus, eu voltei a dormir. Duro. Quando durmo, nessa manhã, eu tenho um sonho. E antes de lhe contar o sonho, eu estou compartilhando para tentar abençoar a tua vida. Eu me lembro que quando da notícia da morte de meu pai, quando a notícia me veio, eu estava trabalhando, eu vi o corpo do meu pai e minhas emoções tomam minha razão. E quando as emoções tomam razão, a gente não raciocina direito. Eu vi meu pai morto na cama de minha casa. E meu pai morreu 1 mês depois da sua aposentadoria. Quando ele se aposentou, ele reuniu os 5 filhos. Ele comprou uma casa na região dos lagos da nossa cidade, uma casa na praia. E ele reuniu os 5 filhos, dos quais eu sou o caçula. Ele disse assim, olha filhos, a gente comprou uma casinha na praia. Eu estou aposentado e vou viver meu restinho de vida lá com a minha nega, que é como ele chamava minha mãe. E a gente espera que vocês se alegrem conosco. E quem sabe cada um, em cada final de semana, vai lá ver a gente. Nós ficamos felizes. Meu pai está aposentado e ele vai morar na praia. E a gente tem uma casa de praia para passar o final de semana. A gente ficou feliz. Bom, meu pai, depois de 1 mês, com 64 anos, falece antes de se mudar para essa casa. Ele não mudou, ele não chegou a mudar para casa. Vem a notícia de que meu pai morreu, me deu uma revolta no peito, uma revolta tão grande, tão grande, tão grande. E a minha revolta foi por quê? Porque meu pai trabalhou por mais de 40 anos. Ele era a 2ª aposentadoria dele, essa história é longa, não precisa contar. Mas meu pai, depois de 40 anos trabalhando, se aposentou, comprou uma casinha em Macaé. E meu pai ia para a casinha em Macaé. E Deus não deixou meu pai ir para uma casinha em Macaé. Esse enredo ficou na minha cabeça. E lá no fundo da minha alma eu senti raiva de Deus. Raiva. Fiquei frustrado, fiquei triste com Deus. Escandalize-se quem quiser. Meu pai merecia aquela casinha em Macaé. Isso cá dentro de mim, eu não falei com ninguém, não compartilhei com ninguém. Minha tristeza com Deus, minha frustração com Deus, minha angústia com Deus. Tratamos do enterro, fizemos o culto fúnebre, enterramos. No dia seguinte eu não acordo porque eu não chorei. E aí só os meus olhos mexem, minha boca balbucia, me dá 2 Dorflex, eu durmo. Dormindo, eu sonho. Nesse sonho, meus amados irmãos, eu estou sentado na rua onde eu fui criado. Rua Virgílio da Silva, número 40, no Jardim Novo, Realengo, no Rio de Janeiro. Ainda não havia asfalto. Eu estou sentado e era o dia da morte de meu pai.
Só que eu ainda era um jovem. E eu estava escrevendo no chão, chorando, porque meu pai tinha morrido naquele dia no sonho. Ninguém na rua. Lá da ponta da rua havia um varão vestido com vestes brancas, claras. E ele senta do meu lado, põe a mão no meu ombro e diz assim: "Tá chorando, Neil?" E eu olho para ele e digo: "Mas eu não te conheço, de onde você é?" E ele diz para mim assim: "Você não me conhece, mas eu te conheço." Eu falei: "Pô, se você me conhece, você sabe que eu estou chorando porque meu pai morreu." "Você conhecia meu pai?" "Claro." "Adão?" "Mas conhecia muito bem." Eu falei: "Então, o senhor não sabe que ele chorou, que ele morreu?" "Claro que eu sei que ele morreu." "E por que você está com esse sorrisinho nos lábios?" "É porque eu amava o Adão." "É por isso que não devia estar sorrindo." Ele desperta um sorrisão e eu choro e fico com raiva porque ele está sorrindo. Fico em pé e digo assim: "Cara, você não podia conhecer meu pai porque você não pode estar com essa expressão de alegria na morte de uma pessoa como meu pai." Todo mundo está chorando, o bairro está chorando, a igreja está chorando, todos nós estamos tristes porque nós perdemos uma pessoa como meu pai. E eu me levanto com raiva dele e sou grosso com ele, né? Me porto como antagonista. E ele falou assim: "Mas você está triste porque não deveria? Como que eu não estou triste?" Aí eu evoco a casinha de Macaé. Poxa, meu pai comprou uma casa em Macaé, meu pai trabalhou 40 anos, ele se aposentou direitinho, criou os 5 filhos, eu sou o caçula, e ele ia morar numa casinha em Macaé com a minha mãe, curtir a aposentadoria dele, e Deus o toma, e eu estou chateado com Deus. Eu falei: "Pô, você está chateado com Deus porque ele tomou teu pai, porque ele ia morar numa casinha em Macaé?" "É isso mesmo." Aí esse varão diz assim para mim: "Mas teu pai não merecia uma casinha em Macaé." Quando ele falou que meu pai não merecia uma casinha em Macaé, meus irmãos, eu peguei no colarinho dele, fiz assim, ó, sacudi. Ele falou: "Quem é você para dizer que meu pai não merece uma casinha em Macaé?" Escuta essa história. E ele falou assim: "Teu pai não merecia uma casinha em Macaé." "Como que você pode dizer uma coisa dessa? Meu pai não merecia uma casinha em Macaé." Ele disse assim: "Teu pai não era o melhor pai do mundo?" Eu falei: "Meu pai era." "Teu pai não era um homem santo, homem justo, homem digno?" "Era, meu pai era." "Pois é, teu pai não merecia uma casinha em Macaé." E ele diz: "Teu pai merecia uma mansão no céu." Uma casinha em Macaé era muito pouco para o teu pai. E ele diz para mim assim: "Neil, o teu amor pelo teu pai é infinitamente menor do que o meu amor por ele. O que você deseja para o seu pai não se compara àquilo que eu desejo para o seu pai." Aquele ser que estava do meu lado, acredito eu, foi uma visita misericordiosa de Deus sobre a minha vida. Porque quando meu pai morreu, eu fiquei tão angustiado com Deus, tão bravo com Deus, que a imagem que eu tinha de Deus era de um velhinho que eu queria pegar no colarinho e dizer: "Como é que você pode levar meu pai?" E no sonho, Deus me permitiu viver essa experiência. Eu entendi que por mais que eu amasse o meu pai, por mais que eu amasse o meu amado, o amor de Deus por ele é infinitamente maior. E aqui eu digo para você nessa manhã: por mais que você amasse o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua mãe, teu pai, você não conseguiria dar a ele o que Deus está dando a ele nesse exato momento. Antes de eu acordar, aquele ser que eu acredito foi Jesus de Nazaré diz: "Neil, chore a tua dor, mas não a dor de teu pai. Porque seu pai morreu em Jesus de Nazaré. Seu pai é um santo. E como santo ele não perdeu nada. Quem perdeu foi você." E eu entendi que quando eu choro a morte de um amado, eu não choro por ele, eu choro por mim. Porque quando meu pai foi, quem empobreceu foi eu. Foi minha mãe. Foi a igreja, foi o planeta. De modo que eu aprendi a chorar certo. Não cabe a revolta com Deus, não cabe a tristeza com Deus,
Não cabe angústia com Deus. Não cabe imaginar que Deus não se importa. Não cabe imaginar que Deus não está nem aí. É o oposto, se é santo. Entende porque preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos? Porque o santo está sendo promovido. O que nós choramos é a nossa perda. É a visão que a gente tem sobre a morte. Nós nunca nos acostumaremos com a morte, irmão. Porque ela é contra tudo, tudo que diz respeito à vida. Ela é contra tudo que diz respeito ao sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus para nós? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A morte é antagônica ao sonho. É antagônica ao que Ele deseja para nós, a nossa natureza, a vida. E nesse tempo de pandemia, parece que a morte, ela se agrava mais por uma questão muito simples, irmão. Porque, além da gente perder o nosso amado, a gente não pode se despedir dele. Na nossa comunidade foram 4, mas eu já tenho conhecimento de dezenas. Parentes de membros. Amigos. E a gente tem tido contato o dia inteiro, o tempo todo. E o que é mais angustiante nesse tempo? Ninguém pode ir no enterro. Não tem cerimônia. Não tem culto. Não tem liturgia. Não tem consolo. Não tem gratidão. Não tem celebração. O corpo vai direto para o túmulo. Não pode ser aberto o caixão. É um tempo de muita dor. É um tempo de muita angústia. Por isso eu queria consolá-los com essa palavra. Esse texto, irmão, ele fala de 2 possíveis olhares sobre a morte. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Mas, do nosso ponto de vista, a morte é uma tragédia. São 2 olhares possíveis. 2 pontos de vista sobre o mesmo tempo. E a visão do ponto de vista muda totalmente aquele ponto sobre o qual a gente olha. Deus olha do alto para a morte e diz, isso é precioso. Mas nós olhamos de baixo para a morte e não podemos achar precioso. Para Deus é precioso, para nós não. Por isso, chorar no luto não representa pecado algum. Não deve trazer nenhum sentimento de culpa porque você é crente, porque você é de Jesus. Porque para Deus é maravilhoso, para nós é uma tragédia. Vejam, só ponto de vista de Deus, a morte é preciosa. Do nosso não, só do ponto de vista dele. E por que a divergência desses olhares, irmãos? E é aqui que eu passei a ver a morte de forma diferente. Por que para nós a morte é uma tragédia? Por que para nós a morte é essa coisa da qual a gente foge e a gente odeia? Porque em nós ela representa um empobrecimento irreparável. Quando alguém que a gente ama morre, a gente empobrece por quê? Porque a gente morre junto. Como assim, pastor? Ora, nós vamos enterrar daqui a pouco, às 13h30, o pastor Alisson. Morreu o marido Alisson. Morreu a esposa Sabrina. Nasce a viúva. Morreu o pai Alisson. Morreu a filha Ágata. Nasce a órfã. Aquele que perde o amado permanece quem é, mas de forma diferente. Nunca mais será a mesma. Sabrina nunca foi viúva. Vai ter que aprender tudo de novo. Vai ter que aprender a andar como viúva. Vai ter que aprender a pensar como viúva. Vai ter que aprender a ser mãe como viúva. Quando morre alguém que nós amamos, morre a gente também. Quem morre no Senhor está com o Senhor. Mas quem fica vai ter que ressignificar
toda a existência. Isso é absolutamente doloroso. Isso é absolutamente trabalhoso. Isso é absolutamente angustiante. Por que para nós a morte é tragédia? Porque ela nos empobrece, ela nos mata. Por quê? Porque ela é sinônimo de ruptura, ela é sinônimo de perda, ela é sinônimo de amputação, ela é sinônimo de interrupção abrupta, ela é sinônimo de morte. Nós morremos também. E nascemos uma nova pessoa, uma nova criatura. Uma pessoa que a gente não conhece. Só sabe o que eu estou falando quem já perdeu alguém muito precioso. Eu sei o que é um filho enterrar uma mãe. Eu sei o que é um filho enterrar um pai. Mas pior ainda é uma mãe enterrar um filho. Nunca mais somos os mesmos. Mas a glória qual é? Que independente daquilo que venhamos a ser, seremos ainda na presença de Deus. E é essa palavra que deve calar no nosso coração. Sim, eu perdi um amado. Eu sei que vai ser difícil para mim, mas eu vivi com aquele amado, com aquela amada na presença de Deus. Deus tomou esse amado para junto de si, mas a presença de Deus permanece. E é na certeza de que essa presença de Deus vai preencher o vazio deixado pelo amado que eu sigo. Não cabe abdicar da vida. Para nós é uma tragédia. Por isso a gente tem que viver a nossa crise em paz. E aqui eu digo o quê, irmão? Quando lá, da notícia da morte do meu pai, eu tive vontade de pegar no colarinho de Deus, Deus é tão humano que ele me permitiu fazê-lo num sonho. O que eu aprendi nessa data? Que Deus não entra em crise com a nossa crise. Deus respeita a nossa crise. Porque ele sabe o que é perder um amado. E o amado que ele perdeu sendo gente foi amigo. Foi Lázaro, que ele ressuscitaria no dia seguinte, ou seja, momento seguinte, mas ainda assim diz a palavra, Jesus chorou. Jesus sentiu a dor da ruptura, Jesus sentiu a dor do empobrecimento, porque amava Lázaro demais. Por isso ele respeita a tua dor, por isso ele respeita a tua crise, por isso ele te socorre na tua crise. Não há enlutado que Deus não socorra com seu amor e com a sua graça. Morte de quem foi, empobrece aquele que fica. A morte é absolutamente dolorida e dolorosa também por uma outra razão. Sabe qual a razão, irmão? É porque a morte tira de nós toda a ilusão. A morte acaba com as nossas ilusões. A ilusão de que nós somos poderosos. A ilusão de que nós somos melhores porque temos mais do que alguém. A ilusão de que nós somos melhores porque sabemos mais do que os outros. A ilusão de que a gente vai viver para sempre. A ilusão que a gente tem controle sobre o cronos e sobre a vida. A ilusão de que nós somos intocável. A ilusão intocáveis. A ilusão de que nós somos permanentes, a ilusão de que nós somos fortes. O que a morte faz, irmãos? Ela nos coloca diante da crua realidade. Quando nós estamos diante de um corpo, aquela morte não respeita se esse corpo é rico, se esse corpo é pobre, se esse corpo era de alguém doutor ou de alguém iletrado. A morte não pergunta se você mora na Avenida Atlântica, no Leblon, em Copacabana, você mora no lote 15, na Baixada Fluminense. A morte não pergunta a tua cor, a morte não pergunta nada, ela vitimiza a todos. A morte acaba com as nossas ilusões. E por que a morte é tão dolorosa? Porque ela nos põe diante da crua realidade, ela acaba com a nossa ilusão. É daqui que nós tentamos tornar eterno aquilo que é temporário, irmão. É daqui que vem o pânico na vida de tanta gente que se agarra ao corpo, que causa escândalo na cerimônia fúnebre. Por quê? Porque ele quer tornar eterno aquilo que é mortal, ele quer tornar eterno aquilo que é temporário, aquilo que é passageiro. Nada
é imortal nesse tabernáculo. Todos nós estamos de passagem. Para nós, a morte é tragédia mesmo. Mas por que para Deus, irmãos, é preciosa? Porque nele é preciosa. É preciosa porque a morte de um santo é só um filho voltando para casa. Meu filho voltou para casa. O Senhor o deu, não é o que diz a Bíblia? E o que mais diz a Bíblia? O Senhor o tomou. Por que é preciosa? Porque é um filho voltando para casa. É o Alisson voltando para casa. É o Mário, que a gente chamava de nego estiloso, que voltou para casa. Foi a Viviane, mãe linda de 2 filhos lindos, voltou para casa. Foi a Silvia, a amada Silvia, amada por seus alunos, voltou para casa. E por isso aquela casa está em festa. E essa figura do filho voltando para casa, recebido pelo pai, te vem à mente que passagem da Bíblia Sagrada? Do filho pródigo. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, se encontrou. Essa figura do filho pródigo, ela me veio forte na constituição dessa palavra, porque eu fiquei imaginando o santo Adão Barreto, meu pai, caminhando naquela escada imaginária que leva ao céu, aquela que o profeta visualizou naquela caverna, Samuel. Imaginei meu pai subindo naquela escada e vendo no cume dela os braços do pai recebendo na sua glória. E quando a gente imagina o nosso amado chegando no cume dessa escada, sendo recebido pelos braços do pai, até como filhos, a gente encontra consolo. Eu não perdi meu pai para o inferno. Eu não perdi meu pai para coisa alguma. Eu não perdi. Meu pai ganhou. E se meu pai ganha, ganho eu também. É preciosa, porque é um filho voltando para casa. É um filho retornando para o lar. Em Deus, portanto, a morte significa soberania e poder. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Ele é soberano. Um Deus cuja soberania não é posta em xeque nem pela morte. Ou seja, a morte, para mim, para você, é fim, mas em Deus ela é o início. Para os que perdemos hoje, começou. E para nós não terminou, nós estamos vivos. É a soberania de Deus sendo manifesta. Nem a morte intercepta a vontade de Deus. Eu preguei ontem, na minha gotinha, no Provérbios em Gotas, falando sobre isso. Torre forte é o nome do nosso Senhor. E seguro está todo aquele que acorre a Ele. Torre forte é o nome do nosso Senhor. E eu falei ontem que Ele é uma torre forte, porque nem a morte para nós é ameaça. Muitas vezes nós achamos que quando a morte chega, o que Deus tinha para nós terminou ali, não terminou não. Aí eu citei o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que não temerei mal algum? Porque a morte não pode me pegar? Não, não é disso que o texto fala. Quando eu ando pelo vale da sombra da morte, a morte pode me pegar sim. Eu não temo, não é porque a morte não me pega. Eu não temo, é porque a morte não pode interromper o que Deus tinha para mim quando eu caminhava pelo vale. Eu caminho no vale da sombra da morte. Mesmo que a morte me pegue, o que eu desenvolvia na caminhada não é interrompido, porque continua na presença dele.
Eu citei o Salmo 91:7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ora, por que eu não devo temer? Se eu estou com 1000 cadáveres de um lado, 10.000 cadáveres do outro lado. Esse texto constrói uma geografia de morte. Já preguei sobre ele. São 10.000 de um lado, 1.000 do outro. Eu estou caminhando entre cadáveres. Eu estou caminhando numa ambiência de morte. E por que eu não devo temer? Porque eu não posso vir a ser mais um cadáver? Não. Porque ainda que eu me torne mais um desses cadáveres, o que Deus tem para mim não é interrompido. Ou seja, a morte não interrompe o que Deus tem para mim e para você. Aleluia! A morte não é ponto final, é porta de passagem. E eu preciso enxergar a morte desse jeito, para que ela não paralise a vida que ainda tenho. Porque há muita gente que, com medo de morrer, está deixando de viver. Temos que viver a dor da separação na palavra, porque aquele que você perdeu está com o Senhor. Você perdeu, ele não. A sua vida empobrece, mas a presença do Senhor vai suprir essa sua necessidade. A promessa do Salmo 23 e do Salmo 91 não é contra a morte, mas contra a possibilidade de se interromper o projeto de Deus quando ela chega. O que Deus tinha para nós continua de pé, mesmo na perda dos nossos amados. Eu ouvi outro dia, eu não sei de quem é essa frase, que me abençoou muito, que fala sobre esse Deus poderoso e soberano. E essa frase diz: crio por amor, cuido por misericórdia, tomo por soberania. Crio por amor, cuido por misericórdia, tomo por soberania. Por que a morte é preciosa aos olhos de Deus? Porque simboliza um filho voltando para casa. Nossos amados voltaram para casa. Ele é soberano. Qual é a nossa esperança, amado? O Consolador. Hoje eu estou aqui fazendo esse culto. Não sei se semana que vem eu estou aqui, não é verdade? Meus irmãos estão aqui do meu lado, nos levando a Deus em adoração. Não sei se estarão aqui semana que vem. Você está aqui me assistindo? Não sabemos o que vai acontecer semana que vem. Que isso, pastor? O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder, mas não nos livra da morte física. Eu sou asmático crônico. Rinite. Eu sou do grupo de risco. Estou na minha quarentena, mas ninguém está livre disso. Qual é o nosso consolo nesse vale de sombra da morte? Saber que o soberano reina. Saber que o que ele tem para mim e para você não pode ser interrompido pela morte. Saber que o soberano já foi gente como a gente e já viveu a dor da perda e diante da qual ele chorou. Ele sabe o que você sente. Ele sabe o nível de empobrecimento que sofremos quando perdemos alguém amado. Ele sabe o que é morrer e ter que continuar vivendo como uma viúva, como um viúvo, como um órfão. Ele sabe. Então qual é o meu consolo? Qual é a minha esperança? O Consolador. João capítulo 14, versos 16 a 18, irmãos, traz para nós uma palavra que é muito tremenda. É a palavra da boca do mestre que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Olha que coisa interessante. Jesus estava sendo elevado aos céus, assunto aos céus. Imagine-se entre os 12. Você viu Jesus acalmar a tempestade, andar sobre as águas. Você viu Jesus curar enfermidades incuráveis.
Você viu Jesus ressuscitar mortos. Você viu Deus em carne e osso diante de você. Imagine se você diante de Deus em carne e osso, um Deus que manifestou o seu poder por 3 anos intensos. Imagine o que sentiam os apóstolos. Eles se sentiam mini-deus. Nós somos imbatíveis. Nós somos invencíveis. Nada, absolutamente nada pode nos parar. E abruptamente esse Deus é humilhantemente arrancado deles e os deixa. Imagina o que eles sentiram. E agora, o que será de nós? Pois bem, Jesus, preocupado com aquilo que nos tornamos quando alguém morre, Jesus, sabedor que era, do quanto nossos afetos são abalados quando alguém em quem a gente se refugia vai embora, alguém com quem a gente vai embora, Jesus, sabedor disso, sabedor do que passaria pela cabeça, coração e alma dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele então diz: eu vos darei um outro ajudador, que ficará convosco para sempre. Ele diz, a saber, o Espírito da verdade. Ele está falando do Espírito Santo, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele está falando do Espírito Santo, que o mundo não pode receber, só os santos. Porque o mundo só acredita no que vê. O mundo é refém dos olhos biológicos. O mundo se traduz num pedaço de carne que anda. Nós não. Nós temos transcendência. Nós acreditamos numa vida futura. Nós acreditamos que essa vida futura influencia na presente. Nós somos os santos, nos quais o Espírito Santo habita e caminha de dentro para o lado, nos ajudando a prosseguir. Ele manda o Espírito Santo e no versículo 18 ele diz: não vos deixarei órfãos. Jesus sabia que quando o pai morre, morre o filho. E ele está dizendo, eu não vou deixar, filho, que você morra nessa orfandade. Voltarei para vós. E ele não volta só quando o retorno, a data do retorno se der. Ele já voltou quando enviou o Espírito Santo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado amigo e amiga, você que perdeu alguém nessa pandemia, você que viu nascer em você o órfão, você que viu nascer em você a viúva, o viúvo, você que foi empobrecido, empobrecida pela ausência de alguém que você amava demais. Console-se com essa palavra, ele está bem. Nós pedimos que Deus o curasse e Deus o curou. Só que não da forma como nós queríamos, porque há 2 formas de Deus curar, não é? Ele pode curar e devolver a nós, e ele pode curar e levar para si. Ele curou e levou para si, mas está curado. Chore a sua perda, mas tente extrair do fundo do seu coração um quê de alegria pelo ganho daquele que você ama. Ele está bem. Ele não sofre. Ele não sente a dor que você sente nesse exato momento. Ele está com o Senhor. De modo que a gente vive hoje o que viveram alguns santos que estão registrados no capítulo 11 de Hebreus, na Galeria da Fé, que diz que da fraqueza tiraram força. Que esse tempo seja um tempo que nos ajude a tirar da fraqueza força, pelo menos,
para agradecermos a Deus porque os nossos amados estão bem. Tirar das nossas lágrimas força para nos alegrarmos pela vitória do pastor Alisson. Tirar das nossas lágrimas força para celebrar a vida da Silvia, da Viviane, do Mário, que estão vivos no campo do Senhor, nos campos do Altíssimo. Que nós extraiamos da nossa fraqueza força para continuar lutando enquanto a morte não nos acomete. Nós não sabemos o dia de amanhã, nem nos interessa. Nós só precisamos de Deus força para viver o hoje, o agora. Então viva o hoje. Não desista do que sobrou por causa daquilo, do que perdeu. Você perdeu um ente amado, perdeu, mas tem muitos amados no teu redor. Você perdeu algo muito precioso, há muitas preciosidades no seu redor. Uma não substitui a outra, mas uma não tira o valor dessa outra também. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, mesmo que essa mesma morte seja uma calamidade para nós. Que Deus console cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe essa palavra com o mundo, porque o mundo precisa ouvir essa palavra. Se essa palavra abençoou você, que está aí no exterior, se você tem condição ou condições, legenda essa palavra, compartilha com quem precisa ouvir, e que a palavra do Senhor possa consolar o coração enlutado nesse tempo, e que possa trazer à memória que o Deus soberano que leva é o mesmo Deus soberano que consola, porque Ele cria por amor, Ele cuida por misericórdia e toma por soberania. A Ele a honra e a glória para sempre. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos, e vamos colocar diante de Deus as nossas dores. A sua palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E leia a ansiedade, tudo aquilo que tem poder de contaminar o teu agora, lançando sobre Ele toda a sua tristeza, lançando sobre Ele toda a sua angústia, lançando sobre Ele toda a sua dor. E Ele explica por quê. Porque Ele tem cuidado de vós. E tem mesmo, irmão. E Ele não vai deixar de cuidar daqui para frente. Ele é o Jesus que chora a nossa perda, que chora a nossa dor. Ele é o Jesus que cuida de nós. Ele é o Jesus que na cruz, ainda entre os cravos e os espinhos, olha para sua mãe chorosa, olha para o seu irmão querido João e empaticamente diz: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Você que perdeu um filho, tem na sua família outros filhos. Você que perdeu sua mãe, tem na sua família espiritual, tem na sua família consanguínea outras mães, que não substitui aquela que foi, mas que podem desenvolver um papel semelhante, que podem te ajudar a continuar a praticar esse amor que você praticava pelo seu amado e pela sua amada na mesma proporção. Ele cuida de nós. Que Deus abençoe a família da irmã Silvia, Dante, o Robson, marido da Viviane, a Rose, esposa do Mário, Sabrina, irmã Terezinha, mãe, esposa do pastor Alisson, e que console a todos os enlutados que nos ouvem, que choram nesse momento. Que o amor do Senhor possa cobri-los, renová-los em força, fé e esperança, no nome de Jesus. Nós vamos orar e depois dessa oração vamos ouvir mais um louvor e teremos encerrado o culto dessa manhã. Logo mais às 18 horas, aguardo você
uma tremenda palavra também para o nosso coração. Creia. Vamos orar. Ó Deus, queremos louvar o Teu nome nessa manhã, porque nós adoramos a um Deus que foi gente como a gente. E portanto sabe, ó Deus, o quanto a dor da separação dói em nós. Queremos Te louvar, ó Deus, porque Tu, portanto, nos ama com amor empático. Tu Te importas. Por isso seca dos nossos olhos toda lágrima. Quanta gente chorando nessa hora, Pai. Quanta gente urrando. Quanta gente, ó Deus, se derramando na Tua presença nesse momento. Visita-os com Teu amor e alcance-os com aquela paz que excede todo entendimento. Essa paz que não se explica, mas se vive. Alcança meus irmãos. Alcança Dante e as suas filhas, Pai. Alcança Rose, seu filho. Alcança Robson, seus filhinhos. Alcança Sabrina e Ágata. Alcança todos os que perderam seu ente querido, seu amado, e que nesse exato momento se sentem a sua angustiante pobreza. Que o Teu Espírito Santo Consolador possa fazer a obra que só Tu podes fazer. Renova-nos em força, renove-nos em esperança, renove-nos com a Tua paz e nos abençoa com a Tua alegria. Te daremos glória. Muito obrigado porque Tu és Deus. Muito obrigado porque Tu nos justificastes na ressurreição e nos capacitastes para a santificação. E como santos, podemos viver aos Teus olhos essa preciosidade, essa separação que nos leva para junto de Ti. Guarda-nos e traz, ó Deus, solução para essa doença. Ouvimos, ó Deus, ontem que foi achado a cura, um anticorpo que anula o poder do vírus 100%. Que seja verdade, Deus. Que seja, ó Deus, o início da mudança. Que seja o início da obra redentora. Que seja o início, ó Deus, da devolução da vida plena. Faz assim. Recebe nessa manhã todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Recebe a honra que a Ti é devida por causa da Tua soberania e do Teu poder. Honra e glória, louvor e gratidão tributamos ao Teu nome nessa manhã, por Jesus Cristo nosso Senhor ressurreto, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Te dê um domingo de paz na presença dEle. Vamos sair adorando? Vamos louvar ao Senhor.